Oi, gente, vamos lá para mais uma questão que foi recebida pelo e-mail, tá? Essa questão, ela é da Banca Funvap, foi aplicada no concurso público da Prefeitura Municipal de Floriano, lá no Piauí, e estava na prova para o cargo de agente comunitário de saúde. A questão diz o seguinte: a quantidade de soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais e mais w igual a 20 representa também a quantidade total de bolas de iguais tamanhos e pesos em uma urna, sabendo que nessa há exatamente 10 bolas brancas e escolhendo aleatoriamente uma bola nessa urna, qual a probabilidade da bola escolhida não ser branca. Então a gente tem aqui uma questão de probabilidade, mas antes a gente precisa, se concentrar nessa primeira informação que nos foi dada a respeito da quantidade, de soluções dessa equação aqui. E aí, gente, para que essa questão ela não fique muito abstrata, eu peguei aqui um exemplo mais simples, tá? E eu vou utilizar esse exemplo para que vocês entendam qual é o processo para resolver essa questão, para que eu não traga simplesmente aqui uma fórmula e vocês não vejam sentido nenhum nessa resolução, tá? Então aqui eu peguei essa outra equação, x mais y mais z igual a 10, e aqui eu coloquei 3 soluções possíveis para essa equação, tá? 1 mais 2 mais 7 vai ser igual a 10, 5 mais 4 mais 1 também, 8 mais 0 mais 2 também. E aí vocês podem me perguntar, o zero, eu posso utilizar o zero? Posso sim, porque vejam que a questão ela diz que são soluções inteiras e não negativas. O zero, como ele nem é positivo, nem é negativo, então é o elemento neutro, né? O zero a gente pode utilizar sim. A única restrição é em relação aos números, os números negativos, tranquilo? Então vamos lá. Vejam, eu vou fazer aqui uma representação um pouquinho diferente. Vou utilizar tracinhos, tá? E para cada número eu vou representar para a quantidade de tracinhos. Então, número 1, um tracinho. Vou repetir aqui o sinal de mais. Número 2, 2 tracinhos. Vou repetir o sinal de mais. E o número 7, 7 tracinhos, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer a mesma coisa para essas outras duas soluções. Então, 1, 2, 3, 4, 5, sinal de mais. 1, 2, 3, 4, sinal de mais, 1. Aqui, na próxima, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sinal de mais, como aqui é o zero, não vou ter nenhum tracinho, tá? Deixar aqui um espacinho. Repito o outro sinal e 2 tracinhos. Agora, vamos olhar para essas três soluções, né? Principalmente para essa forma que eu escrevi agora, em tracinhos, e percebam que, independente dos números que aparecem, nós sempre vamos ter a mesma quantidade de tracinhos e a mesma quantidade de sinais. Como assim? Vejam só, vejam nessa primeira. Quantos tracinhos aparecem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem 10 tracinhos, tá? 2. 2 sinais de mais. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tracinhos, 2 sinais de mais. Na de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tracinhos e 2 sinais de mais. Então, a única coisa que vai diferenciar essas soluções é a ordem delas, tá? Em qualquer solução para essa equação, a gente vai ter sempre 12 elementos, que são o quê? Os 10 tracinhos e os 2 sinais de mais. Então, para a gente encontrar a quantidade total de soluções inteiras e não negativas, a gente vai fazer uma permutação, tá? Uma permutação e uma permutação com repetição, porque a gente tem elementos se repetindo, né? Os tracinhos, eles se repetem, os sinais de mais, eles se repetem, né? Só relembrando aqui a fórmula de permutação, né? A permutação de n elementos, onde um elemento ele se repete x vezes, um segundo elemento se repete y vezes e assim por diante, né? De acordo com a quantidade de elementos
que vão aparecer se repetindo, isso aqui vai ser igual a n fatorial sobre essas repetições, tá? Vou pegar o x ali da repetição, então x fatorial, y fatorial, e se eu tiver mais repetições, é só continuar. Tranquilo? Mas como é que a gente vai fazer no caso desse exemplo? É uma permutação do total de elementos, né? Nesse caso, a gente tem 12 elementos, temos 10 tracinhos se repetindo e 2 sinais se repetindo, que a gente ficaria com 12 fatorial sobre 10 fatorial vezes 2 fatorial. Não vou resolver isso aqui, porque na intenção a gente descobrir sobre essa equação, tá? Eu só queria que vocês entendessem o motivo da gente utilizar a permutação para fazer a resolução dessa questão. Outra coisa, observem que a gente não precisa todas as vezes fazer esse monte de tracinho, tá? Inclusive, eu não usei a equação da própria questão, porque como o número vai ser 20, eu ia fazer tracinho demais, certo? Só para vocês pegarem, de fato, a ideia. Mas vejam que o número total, ele vai ser sempre o quê? O número que está aqui depois da igualdade, somado com a quantidade de sinais de mais que está aparecendo, né? Então, 12. E aqui, a parte da repetição vai ser o quê? O número que está depois da igualdade e a quantidade de sinais de mais também, certo? Então, pegando essa ideia, vamos agora para a equação propriamente dita, né? Para a equação que nos interessa, a equação da questão 14, tá? Então, vê só, a gente precisa encontrar a quantidade de soluções inteiras não negativas da equação x mais y mais z mais w igual a 20. Já sabemos que a gente vai utilizar uma permutação, não é isso? A quantidade total de elementos, como eu falei agora há pouco, vai ser o número que está depois da igualdade somado com a quantidade de sinais de mais. Então, 20 mais 3, a gente tem aqui 23. Vão se repetir o quê? 20 elementos, né? Se a gente for colocar os tracinhos, vão ser 20 tracinhos e vão aparecer 3 sinais de mais, tá? E aí a gente fica com 23 fatorial sobre 20 fatorial vezes 3 fatorial, tá? Resolvendo aqui, ficamos com 23 vezes 22 vezes 21 vezes 20 fatorial. Posso parar aqui porque eu tenho 20 fatorial no denominador da minha fração, então fica mais fácil para que eu faça a simplificação. 20 fatorial eu deixo dessa forma e 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Faço essa simplificação, tranquilo? E aí, só fazer aqui a multiplicação, tá, gente? Não vou fazer essa continha, vocês podem montar em casa, fazer, certo? Mas já vou colocar aqui o resultado direto. 23 vezes 22 vezes 21, a gente vai ter 10.626, certo? Dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 6. E a gente fica como resultado 1.771, certo? 10.626 dividido por 6 vai nos dar como resultado 1.771. Esse 1.771, gente, é a quantidade total de soluções inteiras e não negativas para essa equação que a questão ela trouxe, tranquilo? E aí a gente sabe também que 1.771 vai ser a quantidade total de bolas que vão estar nessa urna, tá? Então, a gente tem uma urna com um total de 1.771 bolas. Dessas 1.771 bolas, a gente sabe também que 10 dessas bolas elas são brancas. Se 10 bolas são brancas, o restante não são brancas, tá? Então, 1.761 bolas não são brancas. A gente consegue tirar essas informações do comando da questão. E aí o questionamento é o seguinte, né? Escolhendo aleatoriamente uma bola nessa urna, qual é a probabilidade da bola escolhida ela não ser branca? A probabilidade, vou chamar o evento de não ser branco de x, tá? Então, o evento, a probabilidade de escolhida uma bola
essa bola não ser preta, lembrando que a probabilidade ela vai ser a razão, né, entre o número de casos favoráveis e o número total, o número de possibilidades, não é isso? Então, vejam só, se a gente tem 1.771 bolas, vai ser o total, né, de possibilidades, a gente pode retirar qualquer uma dessas 1.771, porém, quais são os casos favoráveis, né? As bolas brancas, elas não nos interessam, porque a gente quer saber a probabilidade de escolher uma bola que não seja branca. Então, ó, o número de bolas que não são brancas é 1.761, certo, gente? Então, terminamos aqui a nossa questão. E aí vocês podem observar, né, que o gabarito dessa questão seria aqui a alternativa A, certo?